E estamos em direto, sim, já te vejo, Raul, meu amigo, bem-vindo. E vejo outras duas pessoas, não consigo saber quem são. Seja como seja, se quiseres apresentar-te ou anunciar-te, faz um olá aqui mesmo nos comentários, eu tenho o gosto em saber que estás aí e participa, coloca as tuas questões. Hoje, como sempre, mais uma vez, desta vez, com uma novidade, como estás a ver, uma nova configuração, aqui um novo espaço onde eu estou aqui a fazer esta transmissão. Curiosamente será a última antes de ir de férias e fazer uma pausa, então, durante o mês de agosto, onde não vamos ter transmissões, não só para descansar, para espairecer, ter algum descanso, algumas férias, como também para criar algo diferente que também pode servir-te. E, portanto, eu acho que tudo isto tem muito a ver com o tema de hoje, no limiar. E, portanto, é essa diferenciação que vamos procurar fazer aqui no nosso propósito de vida, na expressão criativa autêntica de quem somos, que tem sido precisamente essa motivação que nos tem acompanhado ao longo destas já 93 transmissões desde que iniciámos. 93 transmissões, já te vejo, Julieta, também, bem-vinda mais uma vez, muito obrigado por estares, pela tua confiança. E portanto hoje, aqui com este espaço, com esta novidade, vamos entrar sem mais demoras na nossa focalização, no limiar. O que é que a ti, que estás aí desse lado, quando lês esta frase do limiar, o que é que te ocorre? O que é que te faz sentir ou o que é que te transmite neste momento da tua vida? Consegues fazer alguma associação entre esta frase e aquilo que estás a viver agora? No limiar, basicamente, pretende refletir aquele ponto crítico de transição para um novo nível do nosso propósito. Pode ser uma nova oportunidade, por completo. Pode ser um aprofundamento na oportunidade de expressão do propósito em que já estamos. Pode ser mesmo o início de uma nova travessia, de uma nova fase da nossa vivência. Veja aqui, estás a celebrar as 93. Julieta, obrigado. Sim, é um número já interessante. Poderíamos ter chegado eventualmente com alguma, eu não diria sorte, mas com algum cálculo. Poderíamos ter chegado às 100 antes da paragem para férias, mas tudo bem, elas estão aí mesmo à vista e vamos alcançá-las, espero eu. Bom, seja como seja, então, no limiar representa então esse momento em que chegamos à beira da prancha do nosso propósito, nessa precisa fase em que nos encontramos dele, no nosso ciclo de vida, naquele contexto profissional, pessoal, relacional, o que seja, em que sabemos que estamos prestes a fazer um movimento em que as coisas não voltarão a ser como eram. Estamos a inaugurar uma nova etapa. E, portanto, a pergunta que eu te coloco é: como é que tu achas, o que é que achas, na tua opinião, que pode ser significativo para que este limiar seja apresentado ou aproveitado, se quiseres, da melhor forma? O que é que tu achas que, nesse momento de limiar, nesse momento em que tu te encontras face a face com o dar o salto, não é? O que é que tu achas que é verdadeiramente significativo e importante? Bem, eu trago-te algumas ideias a respeito daquilo que é verdadeiramente significativo e importante e, obviamente, vou partilhá-las aqui contigo. E a primeira dessas ideias é que, nesses momentos, acima de tudo, fica claro como a água que mais importante do que qualquer instrumento, ferramenta, vantagem que possamos ter é aquilo que somos, aquilo que colocamos, que somos capazes de investir nesse momento em que estamos prestes a entrar, começar, iniciar, saltar, abrir a porta. Se reparaste a imagem da partilha do anúncio desta transmissão, do anúncio inicial, do anúncio de ontem, porque na realidade limiar é precisamente um termo que designa porta, soleira da porta, e que depois nós podemos transferir para começo, início, mas que também tem implícito, e é absolutamente decisivo isto que tem implícito, o final que nos suporta e que estamos a deixar por trás das costas. Qual foi a nossa atitude perante essa etapa que está agora prestes a concluir-se, prestes a ficar para trás? O que é que temos
em nós, descarregado nas nossas células, que é um ativo de vantagem dessa mesma etapa. Qual é o grande ativo de vantagem dessa mesma etapa? É um conjunto de competências que desenvolvemos? Ou será um conjunto de relacionamentos, um conjunto de pessoas que nos são queridas e que, para todos os efeitos, podem fazer a diferença na próxima etapa que se avizinha? Será o quê? Será uma nova forma de ver o mundo, uma nova perspectiva, a partir das experiências que vivemos? Ou simplesmente aquela profunda confiança de que venha o que venha pela frente na vida, vamos ser capazes de lidar? Que algo de nós se maturou, amadureceu, na etapa que estamos agora prestes a finalizar, e então isso é uma espécie de superpoder que fica em nós para podermos usar. Já não somos as mesmas pessoas que éramos quando iniciámos e sentimos que podemos eventualmente ser aquelas pessoas que sentimos que precisamos de ser para aquilo que se avizinha. Para mim, este é o cenário ideal. É o cenário em que os ativos, os recursos, os meios, as forças, os poderes, se tu quiseres, que descarregaram em ti todo o seu substrato vindo daquilo que tu te prestas agora a deixar para trás das costas, então continuam a viver em ti e essa experiência continua a viver em ti através das forças que te permite alcançar e aplicar agora na nova etapa. Portanto, no limiar, para pegarmos naquela triplicidade muito típica do desenvolvimento humano, do ser, fazer e ter, o limiar é fundamentalmente uma etapa em que somos convocados a um grande reforço do ser. Porque, por definição, e este termo também aponta nesse sentido, e claro, em termos de propósito de vida, quando estamos de facto à beira de uma mudança significativa, de uma transição que de facto é verdadeiramente desafiadora e convidativa do melhor de nós, então nós sabemos que fundamentalmente a nossa capacidade de lidar com o inesperado, com o imprevisto, com o novo, é que vai fazer a grande diferença para que sejamos capazes de extrair, de viver o melhor desse novo e de contribuir dessa forma com toda a nossa capacidade. Já te vejo, Leonila, mais uma vez bem-vinda. Muito obrigado por apareceres. E então, qual é a primeira prescrição prática que eu gostava de fazer perante o limiar? Bom, é uma prescrição que não é de todo nova, mas que aqui tem uma clareza de valor prático imensamente notória quando a aplicamos, que é a prescrição da atenção plena. Que é quando estamos prestes a atravessar então a soleira da porta para entrarmos nessa nova fase que se presta a manifestar-se na nossa vida, a atenção é absolutamente decisiva para sermos capazes de apreender o máximo de resolução dessa realidade, com máxima nitidez, com máxima capacidade de resposta, com máxima sensibilidade àquilo que é absolutamente determinante nesse novo começo que estamos a entrar. E então, com essa sensibilidade apurada, de atenção plena feita, com essa capacidade de simultaneamente abrirmos a nossa percepção a esse novo que está a vir para o nosso caminho e ao mesmo tempo então podermos recrutar, aceder a todos os recursos internos que as experiências anteriores nos deixaram e que então nos facilitam irmos por diante com um ânimo renovado e com aquela confiança de que vamos ser capazes de lidar com aquilo que a vida nos trouxer, não é? Isto remete-me para uma imagem, que é a imagem do Bruce Lee nos seus filmes, não sei se te recordas, em que ele estava sempre a ter múltiplos desafios, e aquela imagem do Bruce Lee estar à luta com diversos adversários distintos e estar naquela sensação que falámos ontem, ou pelo menos aparentemente em fluxo, e estar a lidar com aquelas circunstâncias das artes marciais, das defesas e dos ataques, das esquivas, etc., nós podemos ter essa mesma sensação sem ser, obviamente, numa experiência bélica ou agressiva ou o que seja. E, aliás, as artes marciais codificam precisamente o oposto disso. As artes marciais, se quisermos, em termos da sua sintonia mais fina, em termos filosóficos, são alcançarmos a paz através do conflito, superarmos o conflito, e na sua dimensão mais elevada são precisamente a vitória sem luta, a vitória sem desgaste, a vitória sem esforço, sem oposição. E então, fazendo esta ressalva, nós podemos sentir que nessa nova fase que estamos mesmo a iniciar, que quando estamos em presença, quando estamos sintonizados com aquilo que é
o melhor em nós, essa dimensão intangível que é a nossa verdadeira identidade, então somos capazes de dar a melhor resposta àquilo que está a acontecer e somos capazes de dar respostas que funcionam perante o imprevisto, perante a incerteza, perante a contrariedade, o desafio e os obstáculos que estão à nossa frente e que testam ou a nossa capacidade de os contornar sem atrito ou a nossa capacidade de persistir e vencê-los e superá-los sempre que necessário. Veja o teu comentário, Julieta. Ou os personagens do Dragon Ball. Sim, também. Nós podemos usar todo o tipo de referências que nos ocorram, independentemente de poderem parecer mais ou menos consensuais ou fazerem sentido, o que seja, para podermos então dar mais corpo àquilo que é preciso. Aquilo que é preciso fundamentalmente a lidar num momento de limiar, num momento de transição, num momento em que nos prestamos precisamente a encerrar uma etapa e iniciar outra, então essa disponibilidade o mais esplêndida possível para lidar com a realidade tal como ela é e para nos colocarmos nessa mesma realidade, repetindo mais uma vez as palavras do grandíssimo poeta Fernando Pessoa, de colocarmos o mínimo que somos, o máximo que somos, o tudo que somos, no mínimo que façamos, no mínimo que fazemos. Veja aqui o teu comentário, Leonila. Há um filme em que ele está a lutar com ele próprio de outra realidade /tempo. Aí está uma boa analogia do estar presente e não deixar que o eu de antes se sobreponha ao eu de agora. Perfeito esse comentário, porque representa precisamente o que nos acontece quando estamos num momento de limiar e a debater-nos. Então, com as sombras dos fantasmas do passado, mais uma vez recordo, nas histórias, nos épicos, nos grandes épicos da humanidade, temos sempre uma descida dos heróis ao submundo. E a descida dos heróis ao submundo muitas vezes é encarar e lidar com os mortos que estão lá nesse mundo. E também é uma metáfora, também é um símbolo para representar a forma como nós lidamos nesses momentos de transição, nesses momentos de desafio, com os fantasmas do passado, das coisas que não correram bem, dos insucessos, das pessoas que nos abandonaram ou que nos traíram, que nos humilharam, etc, etc, etc. E nós sabemos como essas narrativas podem ter muito peso na nossa psique, podem nos agrilhoar ao ponto onde estamos e podem retardar, darmos o nosso melhor e avançarmos e irmos em frente. Muitas das vezes. E é para isso que servem as situações de crise também, não é? E já falámos sobre isso, que crise é precisamente, tem exatamente o mesmo glifo em mandarim, se não estou em erro. Para oportunidade é o mesmo glifo para crise, partilham o mesmo símbolo, que está por detrás então dessa ideia dual e polar de que por detrás das crises se escondem as grandes oportunidades das nossas vidas. Quanto maiores as crises, maiores as oportunidades que estão por trás, obviamente, vai muito depender da nossa capacidade, da nossa estrutura, da nossa maturidade para encarar, lidar com essas crises e dar o passo apropriado em frente. E o passo em frente, às vezes, é um passo que não é propriamente do ponto A para o ponto B em linha reta. Pode ser um passo em frente que faça alguma curvatura. Pode ser necessário circunambular, pode ser necessário um movimento de serendipidade, como agora também já se começa a desenvolver na teoria do desenvolvimento humano. Já não é considerado propriamente procrastinação quando nós não vamos do ponto A para o ponto B em linha reta. Se a curva, se as voltas que estamos a fazer são voltas de enriquecimento dessa dimensão do ser, que depois aportam um nível de poder ao fazer que se torna absolutamente decisivo para podermos coroar de sucesso as nossas iniciativas. E tanto mais, quanto mais ambiciosos puderem ser os teus planos, os teus projetos, os teus objetivos, os teus sonhos, eles precisam então de ter esse traquejo também de junta-lhe esta ideia que vimos ontem do fluxo, do fluir, de unir o caudal à estrutura. E então, nós sabemos que é uma coisa completamente diferente. Carvar um pequeno regaço na terra, fazer um pequeno trilho na terra para que lá passe um curso de água com uma mangueira. É completamente diferente isso de tentar criar, por exemplo, um caudal que seja um canal que permita abastecer de água toda uma cidade. E, portanto, nós temos de ter a noção muito clara também que, dependendo do tipo de objetivos, ter essa lucidez, essa percepção clara.
e saber ponderar as coisas e colocar as coisas nos seus devidos termos, nas suas devidas proporções, em função da dimensão, da exigência do nosso objetivo e da sua complexidade. E claro, pode valer a pena descontar e dar passos, segmentar as nossas metas de uma forma apropriada para que sejamos capazes de entrar em movimento e em ação de uma maneira que a magnitude do resultado desejado ou dos resultados desejados, das acumulações de resultados que possam acontecer, porque há todo tipo de projetos, não é? E todo tipo de resultados que podemos querer atingir, tenha praticalidade, mas ao mesmo tempo realismo, faça aquilo que precisamos de alcançar. Não faz sentido, por exemplo, para um Nelson Everest estar a treinar os seus movimentos de ensaio ao triplo salto da mesma forma que, por exemplo, eu, se agora fosse começar a treinar, teríamos de pegar em segmentos diferentes, temos objetivos diferentes, práticas teriam de ser necessariamente diferentes, com graus de exigência diferentes. E, portanto, obviamente que temos de ter essa capacidade de ajustar à realidade específica. E daí a importância daquilo que já vimos em transmissões anteriores, do diagnóstico, do ponto de situação o mais preciso possível, do ponto onde nos encontramos, da coragem, da lucidez de podermos olhar para isso, de usarmos as ferramentas necessárias para olharmos para isso com neutralidade, com capacidade. Recorda-te, por favor, do ENRA, do encarar, neutralizar, refletir e agir. Não vamos voltar outra vez ao sistema. Se quiseres saber mais a respeito, pergunta-me e eu posso desenvolver numa mensagem ou num e-mail que me queres enviar. Aproveito para partilhar o e-mail julio@juliobarroco.com, no caso de estares a ver este e-mail mais tarde, numa outra plataforma, e não te seja tão fácil, tão prático, ou consideres tão apropriado enviares a tua questão aqui por mensagem. Eu vou escrever aqui também nos comentários, já vejo o teu comentário, Julieta, também, e já vou dar-lhe toda a atenção. Entretanto, vou só escrever aqui, precisamente, e estamos. E dizes então, Julieta, eu acho que nestes últimos dias, literalmente, e dizes com letras garrafais, digo algumas vozes do passado, lá está, para se calarem. Mesmo do estilo, dizes tu. Respirar fundo, ver de onde vem o pensamento e deixá-lo ir com a corrente que não é a nossa. Temos de ter a coragem de fazer algo semelhante ao que tu estás a narrar em momentos decisivos, pormos ordem no caos que possam ser as vozes internas que nos tentam dissociar de fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. Ao mesmo tempo, tolerarmos o grau de menor fluxo, de bloqueio que podemos antever nisso e não nos associarmos a isso, não nos ligarmos a isso, aceitarmos isso como relativamente natural e não nos depreciarmos nem ao nosso valor nesse processo, que é onde muita gente no desenvolvimento que começa a praticar desenvolvimento humano, claudica, por assim dizer, ou cede, que é, começam-se a culpar, começam-se a censurar por terem esse tipo de pensamentos, de narrativas. E isto pode acontecer a todos nós, independentemente de sermos principiantes ou no desenvolvimento humano, mas a questão é que se temos uma prática, então, de treino, de consolidação, da atenção plena, da presença, vai ser muito mais fácil e produtivo e sereno e fluido, sim, avançarmos mesmo na presença dessas vozes, dessas narrativas do passado, desses episódios de humilhação. Pode ajudar, às vezes, a aplicar uma técnica chamada focusing. Pergunta-me mais a respeito, ou vai investigar, fazer um find no Google, por exemplo, que é uma técnica de diálogo interno. Aquilo que também Augusto Cury, um autor brasileiro, chamaria de mesa redonda do eu, em que se sentimos que essas vozes são recorrentes, persistentes e de alguma forma não avançam e nós temos a intuição que elas podem ter alguma coisa importante para nós, então a sugestão é fazermos então esse debate de indagar, perguntar, questionar essas vozes, quais é que são os ativos, as forças que nos querem dar. E então, muitas das vezes, o que acontece é que desbloqueamos outros ângulos de perspectiva que nos permitem entender as forças por detrás dessas vozes aparentemente de sabotagem, e quando isso acontece, muito mais facilmente elas seguem o seu caminho e deixam-nos. E então, sentimos uma leveza adicional, como se tivéssemos tirado um grande fardo de cima, ou libertado uma camisa de forças,
e sentimos-nos mais capazes de avançar. É uma das consequências possíveis quando fazemos essa prática de integração cognitiva, por assim dizer, em suporte às práticas de atenção plena naturais que já farão todo o sentido. E depois, obviamente, se já temos uma prática de diário ou de journaling, já temos uma prática de reflexão, ação-reflexão, se já fazemos tudo aquilo que temos vindo aqui a ver ao longo das outras 92 transmissões, então já é mais fácil. Já é mais fácil para nós pegarmos numa qualquer ferramenta da nossa caixa, não é? Das várias que fomos vendo, e então alavancarmos para irmos mais além. E no limiar, a chave é isto, irmos o mais leves possível. O mais flexíveis, adaptáveis possíveis, disponíveis para lidar com a vida tal como ela é, não termos a nossa mente e a nossa atitude pesada, não só com as memórias do passado, mas com 500 cenários diferentes de soluções possíveis e imaginárias que, na verdade, tornam a nossa mente pesada. Porque temos a nossa RAM, a nossa memória RAM está ocupada com toda essa informação que, na realidade, nos está a retirar capacidade de foco e poder executivo. Aquela capacidade de sermos decisivos, expeditos e leves quando as circunstâncias vêm ter connosco, então que precisam de uma determinada resposta. Pode ser uma antecipação, pode ser uma esquiva, pode usar as metáforas das artes marciais, mas faz todo o sentido aqui, as palavras traduzem-se para outras dimensões, essa é que é a verdade. Pode ser uma antecipação, pode ser uma esquiva, pode ser um bloqueio e um contra-ataque, pode ser simplesmente contornar e passar pelo território e deixar que a situação nos passe completamente ao lado. Há múltiplas circunstâncias que nos pedem respostas diferenciadas e não é execuível estarmos a manter uma carrada de janelas internas na nossa psique, como se fosse um ecrã do nosso computador, abertas, e tentarmos eliminar todos os riscos e tudo aquilo que possa correr mal, por assim dizer, nessa nova etapa com esse tipo de estratégia. E, infelizmente, muitos de nós ainda temos isso na nossa mente, ainda temos esse convite do padrão da disfunção associado ao medo psicológico que temos daquilo que é novo, por um conjunto de motivos, que já falámos também sobre eles. A questão da parentalidade, da socialização, em que as referências que fizeram parte do nosso percurso fizeram o melhor que sabiam, mas para todos os efeitos também não aprenderam a fazer de uma forma mais funcional, mais eficaz, uma forma que fosse aquilo que eu gosto de dizer evolucionariamente superior, em que é win-win-win-win-win a todos os níveis. E, portanto, foi o que souberam, foi aquilo que nos impartaram, por assim dizer, aquilo que nos doutrinaram também, eventualmente. E, portanto, no limiar, o que é verdadeiramente significativo, então, é essa capacidade de, primeiro, reconhecer e integrar o máximo de recursos e de ativos possível das etapas que estamos a deixar para trás, aprender o máximo possível com o que aconteceu, o que é que revelou sobre nós, sobre as nossas eventuais limitações também, fragilidades, fraquezas, e que agora podemos aprender para não termos de repetir as mesmas lições na nova situação que vamos encontrar, porque, nota bem, e penso que é uma ideia das mais fortes que alguma vez poderemos reconhecer, que é, se nós de facto não mudamos, nós levamos quem somos e o que vivemos para onde quer que estejamos. E, portanto, não adianta tomar decisões de mudança de cosmética. Não adianta mudar a superfície da vida, os externals, as formas externas da nossa vida. Não adianta mudar o hardware sem mudar o software. Não adianta eu chegar a uma loja de computadores e comprar um novo computador, acho que esta metáfora é extremamente aplicável aqui, e montar-lhe os mesmos programas que já tinha. Se eu quero criar algo novo, se eu quero criar algo melhor, eu vou precisar de novos programas, vou precisar de novas aplicações, vou precisar de me comprometer em fazer as devidas instalações, vou precisar de aprender, obviamente, a usar esses mesmos programas. Para aprender, no primeiro contacto, eu vou ter de olhar, de observar, de considerar com muita atenção aquilo que está precisamente a fazer a diferença para eu iniciar com o pé direito essa nova realidade. Neste caso, apreender os contornos, os fundamentos e os princípios basilares desses novos programas. Depende da realidade, seja ela qual seja. Será iniciar um novo emprego?
Será mudar para um novo país? É um novo relacionamento que está a despontar? É uma família que vai crescer? É uma perda que infelizmente aconteceu, mas que por outro lado abriu espaço para dimensões de mim agora virem à tona, virem ao de cima? O que é que será? O que é que será para ti? E agora eu te sugeria, sim, que fizéssemos um exercício. E esse exercício é que comeces então por tomar atenção à tua respiração, mais uma vez, sim. E repara que ao fazê-lo, naturalmente a tua respiração se torna mais profunda. É o que temos vindo a constatar ao longo destes dias em que isso acontece. E agora podes fazer 3 respirações profundas. Ao teu ritmo, mas tipicamente, e se precisas de ajuda, podes demorar cerca de 3 a 4 segundos no inspirar, ao mesmo tempo no expirar, e no final 1 a 2 segundos de quietude, de pausa. Muito bem, muito bem. E em 15 segundos, para responderes, para anotares aí ou para comentares aqui, se quiseres, se achares que é apropriado, que vale a pena, em 15 segundos para me dizeres qual é o limiar de expressão criativa autêntica de quem és que está a saltar para que tu lides com ele na tua vida agora. Qual é o limiar que pede que lides com ele agora? 15 segundos. Cinco segundos. Muito bem. Muito bem. Há aí uma clareza sobre esse limiar. Queres comentar? Queres escrever aqui nos comentários o que é que te apraz dizer a respeito? Tiveste alguma resposta mais clara? A resposta ainda não é muito clara? Achas que ainda tens de fazer algum trabalho? Queres partilhar aqui? A questão fundamental é, mais uma vez, a maior clareza possível que possamos ter a lidar com esse limiar vai alavancar todo o restante do processo. Obviamente, aqui a precedência, na minha perspectiva, é a da atenção plena, a de estarmos com uma clara sensibilidade de alta resolução apurada face a essa situação. Portanto, estamos claramente disponíveis para lidar com ela da melhor forma. E depois, então, podemos começar a definir os contornos externos dessa realidade, usar o hardware dessa realidade, a desenhar, a representar aquilo que essa realidade implica na nossa situação de vida. Sim. E então depois, fazendo aqui um resumo daquilo que vimos até aqui, para seguires com isto, para as tuas férias e para então teres esse extra de clareza e de praticalidade a lidares com esse limiar que agora possa estar aí a despoltar na tua vida. Então sim, podes fazer uma reflexão sobre as forças que trazes do teu passado, desse final inevitável, que segue a um começo, porque não existem começos sem finais. Para ao começar, algo acabou nesse patamar da realidade em que estamos a entrar. E, portanto, quais é que são as forças, quais é que são os poderes, as vantagens, as experiências que trazemos em nós e que vamos poder usar para, no melhor, dar a nossa resposta válida. E, claro, o quarto passo seguinte, que é como vamos preparar-nos para dar as melhores respostas também em termos dos externals, sem ter uma multiplicidade de janelas no ecrã da nossa consciência aberta, como se fosse um ecrã do computador que tem múltiplas janelas abertas e que há uma confusão, mas termos a janela-chave da perspectiva daqueles que também poderíamos chamar os KPI, os Key Performance Indicator, os indicadores, as variáveis-chave que fazem a diferença para que esse limiar seja coroado de sucesso. Queres fazer este exercício em casa, quando esta transmissão acabar? Queres dar resposta a estes
estes passos, estes tópicos que acabámos de ver? Queres partilhar essa resposta comigo para te dar um feedback muito preciso e fluido a respeito, tanto quanto me seja possível? Pois se sim, podes fazê-lo para o e-mail que está aqui partilhado, julio@juliobarroco.com, e é o teu trabalho de férias, se quiseres. Sim, vamos agora para férias, vamos aproveitar este mês então para viver tudo aquilo que podemos não estar a viver durante o nosso ano corrente. Vamos aproveitar para descansar, divertir-nos, relaxarmos e quem sabe, refletir, testar novas ideias, falar com pessoas que nos podem trazer respostas que a gente anda à procura, mas que só agora temos a disponibilidade para ir em busca dessas pessoas e dessas informações. E tudo aquilo que pode fazer a diferença para que quando voltemos das férias, não é? Que neste caso destas transmissões será em setembro, no primeiro dia de setembro, que será uma terça-feira, se não estou em erro, venhamos não só com um ânimo renovado, mas com um novo hardware e software prontos para darem melhores respostas à vida, as respostas que a vida nos está a pedir, para um novo nível, onde vamos jogar esse jogo maravilhoso, que é estar vivo, que é poder encarar os desafios, lidar com eles e superá-los. Sim. É um grande privilégio podermos estar vivos nesta época e procurarmos a expressão criativa autêntica de quem somos numa altura em que o mundo precisa, mais do que nunca, que nós o façamos e que assumamos esse compromisso e que isso seja em prol não só de nós e daqueles que são os nossos interesses legítimos, mas em prol de todos os outros e ajudá-los a alavancarem, a levarem ainda mais para a frente os seus interesses mais profundos. E eu não concebo interesse mais profundo do que este, da expressão criativa autêntica de quem somos. Boas férias, muito obrigado a ti que tens estado aí a assistir, em especial a ti, Julieta, a ti, Leonila, a ti, Raul, todos os amigos, aquelas pessoas que também vêm depois e que preferem manter-se num trabalho mais reservado, mais privado. Agradeço-te a ti por fazeres isso, agradeço por estares a colocar o teu investimento, o teu empenho, a tua energia para então fazeres o melhor daquilo que és. Namasté, boas férias, aproveita e faz acontecer. Até breve.